Saudações bugrinas. Inacreditável, né? Vamos falar da partidaça dessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. Operário 2, Guarani 5. Saudações bugrinas. Tudo bem com você? Super feliz? Super feliz a vida? É, rapaziada, ganhamos de 5, velho. 5-2 do Operário. Você sabe qual foi a última vez que o Guarani meteu 5 gols? Foi em 2017, no aniversário do Guarani, em 2 de abril de 2017, pela Série 2, que o Guarani meteu 5-0 no Sertãozinho. Olha só, comemoramos 5 gols contra o Operário. Sensação do Campeonato Paranaense, né? Que está na semifinal, que ganhou do Curitiba, do Atlético, do Londrina, do Paraná, e que até então só tinha sofrido 6 ou 7 gols no campeonato, em uma única partida sofreu 5. 5 gols o Guarani. É o mesmo Operário que ganhou do Vasco, de 2-0 lá em São Januário, tomou 5 do Guarani. É, rapaz. E o primeiro tempo foi eletrizante, né? 4 gols na partida, né? 3 do Guarani e um do Operário. O Guarani logo com 8 minutos já mostrou o cartão de visita, né? Roubando uma bola no meio com o Bruno Sávio, o Davó avançou, invadiu a área, o zagueiro, antes mesmo do Davó cortar, já estava caindo, e aí o Davó tocou para trás, né? Pro Bruno Sávio já abriu o placar, né? Antes disso, o Rodrigo Andrade já tinha metido uma bola de fora da área também, que levou um certo susto aí pro goleiro do Operário, né? E aí foi administrando, né, a partida, o Guarani até estava com menos posse de bola e aos 25 minutos conseguiu aí o segundo gol, um golaço do Bruno Silva de fora da área após passe do Bidu. Olha, um canhão, um golaço, viu? Merece aplausos, o Bruno Silva. Só que aí o Operário veio pra cima, né? E com 27 minutos chegou com perigo lá, o Thales tirou uma bola em cima da linha, né? E minutos depois aí o Operário já fez seu primeiro gol, né? Na partida. E eu quero que, caso vocês tenham a oportunidade, observem bem a jogada do Operário. Foi pelo nosso lado direito, né? Pelo lado direito, em cima do Pablo. Então, o jogador do Operário dá um drible, né? Um drible da vaca no Pablo, cruza na área. Na área tem 3 jogadores do Operário. 2 estão mais próximos do gol, da linha do gol. E no meio deles tem 3 jogadores do Guarani. Só que vem um terceiro, né? Mais para fora próximo para fora da área, né? Na marca do pênalti. E, meu, ele recebe sozinho a bola. Então, já podemos notar aí uma certa desatenção da nossa defesa. Tava o Carlão e o Bruno Silva ali próximo. Eu acredito que tenha sido responsabilidade do Bruno Silva marcar esse cara que tá vindo de trás, até por conta do posicionamento do Bruno Silva, volante e tal, tem que estar à frente da nossa zaga. O atacante aí do Operário ficou livre e fez um baita golaço aí, né? Diminuindo o placar. Só que aí o Guarani teve sorte e não se intimidou, né? Numa jogada pela esquerda, né? Iniciada pelo Júlio César, que toca pro Regis toca pro Bidu, Bidu cruza forte na área, né? O goleiro do Operário rebate, né? O chute forte. E o Regis, que até então iniciou a jogada, já estava avançando para a grande área e conseguiu pegar essa oportunidade, já chutou tudo, chutou perna de zagueiro, chutou tudo, meteu um gol lá com raça, com gente que tá com vontade de vencer, literalmente. Regis, que entrou no lugar do Andrigo, né? O Andrigo aí, momentos antes da partida, foi anunciado que estava fora, ele sentiu
algum desconforto aí causado na partida contra o Vitória e teve a oportunidade de entrar como titular. E correspondeu bem, né? Fez o gol aí. E logo no final do primeiro tempo, o Operário também teve uma oportunidade aí de cabeça, né? Mas o Rafael Martins fez uma importante defesa. Então, o Guarani compensou surpreendente, né? 3-1 no primeiro tempo. E teve um gol anulado, né? Do Davó, que recebeu do Bruno Sávio na área. E o Davó estava atrás da linha do, da bola e só que o Bandeirinha aí anulou aí indevidamente. Então era pra estar 4-1, mano. Ia ser um puta festival aí no primeiro tempo, né? Mas o Guarani já compensou esse quarto gol aí logo no início do segundo tempo, né? Pressionou aí a saída de bola do Operário, que saiu dando um balão. Thales, pouco atrás da linha do meio de campo, tirou de cabeça e sobrou pro Davó, que avançou pelo lado direito, né, do ataque do Guarani. Cortou o zagueiro, trouxe o corte para a perna esquerda e, mano, tirou lá do goleiro, colocou no cantinho. Golaço também, hein? Bela jogada do Davó, que ganhou aí na velocidade, cortou, né, driblou, chutou e fez o gol, né? E, e aí, praticamente 10 minutos depois, o Operário fez o segundo. E aí, temos que observar novamente a jogada do Operário, né? Que foi pelo nosso lado direito, né? Também, ali em cima do Pablo, né? O jogador do Operário avança, toca ali, já quase meio que a bola saindo pela lateral. Quando o jogador do Operário recebe, o Bruno Silva vai para cima, né? Fica lá cercando a jogada. Só que já vem avançando outro jogador do Operário, né? E nisso, quem está mais próximo ali é o Pablo, que ele dá uns trotezinhos. E o Bruno Silva, ele fica meio que em dúvida, né? Porque ele já está marcando um cara. Só que ele meio que percebe que o outro jogador do Operário vai avançar. Então ele fica assim, não dá o bote naquele cara lá que ele está observando, mas ao mesmo tempo ele percebe que o cara vai avançar e ele meio que vai avançando. Só que o cara já foi mais rápido, né? Que ele já tá no ritmo, né? Na velocidade. E aí ele foi. E aí o Bruno Silva meio que dá uma parada, né? E nisso o Pablo tava chegando, meio que os dois se batem ali e ninguém avança na jogada. Aí foi a oportunidade, né? Que o Operário teve, né? De receber, cruzou na área, teve a finalização de cabeça, ótima defesa do Rafael Martins. E aí o Ricardo Bueno pegou o rebote, né? Diminuindo aí o placar para 4-2. Então aí mais uma atenção, né, da nossa defesa. De novo aí Pablo e Bruno Silva, tá? Acho que o Pablo aí, né, deu uma falhada aí novamente aí. É porque no primeiro gol, na verdade, ele levou uma finta, né? Ele foi driblado, né? Nesse daqui, ele não acompanhou a jogada. E o Bruno Silva ficou meio assim que em dúvida. E aí? Eu fico, eu vou, eu dou o bote. E meio que desacreditou da jogada, né? Do Operário. E aí eles tiveram a oportunidade de cruzar e fazer o gol, né? Isso aos 13 minutos. Aos 27 minutos, o Daniel Paulista fez substituições, né? Saiu o Thales, entrou o Índio, saiu o Regis, entrou o Tony. Acho que ele já tá meio que querendo administrar o placar, né? E nos 30 minutos entrou o Lucão, no lugar do Davó. Acredita aí que seja por cansaço. Eu não sei se o Davó ficou muito feliz, viu? De ter saído, né? Ele até saiu pela linha de fundo, né? Não foi cumprimentar o colega, né? Até porque ele estava bem, né? Fez 2 gols, né? Um gol foi anulado. Acho que acredito que ele queria permanecer na partida, né? E também saiu o Júlio César para a entrada do Matheus Souza. E beleza, administrando lá a partida. Aí aos 39 minutos teve
lance polêmico lá, né? Que cruzou a bola na área do Guarani, só tava sozinho o Rafael Martins e o lateral dos caras, aí, né, aquela trombada lá que gerou a expulsão, confusão. Pô, o Rafael Martins aí tão experiente, né? Com 18 minutos do primeiro tempo já tava simulando lá atendimento médico. O Rafael Martins adora fazer uma cera, né? E nesse lance aí foi completamente infantil, né? Tudo bem que o cara ele veio com tudo trombando nele, né? Só que na hora que ele caiu, ele deixou o pé. E aí essa foi a deixa, né? Essa foi a deixa. Aí perdeu a razão, né? Ele poderia ter catimbado ali, né? Ter sofrido aquele contato e caído. Mas ele meio que foi revidar, né? Deixou o pé e acabou prejudicando o Guarani, né? Ainda bem que o Guarani só tinha feito 4 substituições, né? Então, dessa forma, saiu o Bruno Sávio e entrou o Gabriel Mesquita, né? Agora, Gabriel Mesquita vai jogar contra o Náutico, né, como titular, e a torcida aí do Guarani tava meio que, troca o Rafael Silva, coloca o Gabriel Mesquita de novo no gol, que não sei o quê. Então é a chance do Gabriel Mesquita recuperar a vaga de titular, né? Eu não sei como que o Daniel Paulista vai avaliar isso, né? Se em apenas uma partida ele vai considerar o merecimento, né? Se o Gabriel Mesquita jogar bem, né? Contra o Náutico, se ele já consegue a vaga de titular, ou se o Rafael Martins já volta na partida seguinte, né? Então, pro Rafael ficar esperto aí, né? E, para finalizar essa noite maravilhosa, Lucão do Break. Rapaz, Lucão do Break. É, levou um cartão amarelo no primeiro tempo, quando estava no banco, né? Entrou aí no segundo tempo, ele fez até um lance lá que acredito que merecia até o cartão amarelo, hein? Ia ser expulso, velho. Né? Que ele levou o cartão amarelo no banco, mas no campo seria expulso, mas o goleiro, o juiz deixou passar batido e ele permaneceu no campo, né? E Matheus Souza, hein? Fez uma jogada pela direita, levou lá pra entrada da área, né? Tocou pro Lucão, que jogou pro lado direito dele, avançando, e chutou cruzado, lindo. Mais um golaço do Guarani. Noite de golaços, de muita raça e muita dedicação, né? A equipe tá de parabéns. A equipe tá de parabéns, né? Foi um time completamente diferente do que a gente viu contra o Vitória e podemos aí notar esse diferencial também pela entrada do Rodrigo Andrade, que jogou muito bem, né? O meio de campo com ele é totalmente diferente, né? A gente ganha qualidade no passe, a gente ganha dividida, a gente ganha em raça. O Rodrigo Andrade é um cara que se apresenta, né? Se apresenta em campo. Então, ele tá de parabéns aí. E o Regis também jogou muito bem, aproveitou a ausência do Andrigo e também assumiu a responsabilidade, né? Num contexto geral, o Guarani foi muito bem, né? É difícil até escolher o melhor da partida, né? Podemos aí fazer uma breve análise, né, da partida. Rafael Martins foi infeliz, né, na sua expulsão, mas fez umas duas boas defesas aí, né, numa cabeçada, na cabeçada até que resultou aí o segundo gol do Operário, né, não tinha como, né, pegar aquela bola lá do Bueno, né, mas foi infeliz na expulsão, né. O Pablo não foi bem, né, infelizmente não ajudou muito no ataque, mas comprometeu na defesa, né. Os dois gols saíram do lado dele, né. Então ele recebe uma avaliação mais baixa, tá? O Thales foi seguro na partida, deu assistência para o Davó, né? Então ele teve uma boa participação em campo,
né? Foi seguro aí no tempo que ele, né, foi acionado aí. O Carlão, ele tava meio apagado, né? Foi até um pouco abaixo aí do Thales, até por conta aí desse primeiro gol aí do Operário. Não sei se era de responsabilidade dele encurtar, né, aquele espaço do ataque do Operário. Então ele recebe uma avaliação mais baixa, né? O Bidu foi bem, né? Participou aí do gol do Bruno Silva, dando assistência para ele, participou do gol do Regis, né, no qual ele dá o cruzamento lá, forte, que resultou aí na sobra para o Regis fazer o gol. Merece uma boa avaliação, tá? Eu não dou notas, tá? Só avalio a questão de se ele foi bem, se ele não foi bem, como que ele contribuiu em campo. Rodrigo Andrade, como a gente já disse, tem uma presença muito boa no meio de campo, né? Ótimos passes, arrisca chute de fora da área. Dizem que existe o falso 9 e o Rodrigo Andrade para mim é o falso meia, né? É um cara volante, mas ele aparece muito no ataque, ele participa muito da criação das jogadas, né? Se apresenta muito bem, merece aí uma boa avaliação. Regis também, né? Destaque aí no gol, bons passes, triangulação ali, com a equipe bugrina no meio, também merece toda a atenção. Agora é a dúvida do Daniel Paulista, né? E aí? Como que vai ficar o time agora? Vai ter o Andrigo e o Regis na reserva? Vai ter Andrigo e Regis no meio? É uma dor de cabeça aí que o Daniel vai ter que saber administrar, tá? Como a gente já tinha dito aí no jogo passado contra o Vitória, né? O Regis é um jogador de destaque, ele não pode, né, ficar na reserva, né? Bruno Sávio fez um gol, teve participação no gol do Davó, né? Mas aí foi anulado. Então ele correspondeu bem também, né? Júlio César ele foi um pouco apagado do jogo contra o Vitória. Ele participou aí da jogada do gol do Regis, né? Foi ele que iniciou, tocou pro Regis e tal. Mas eu achei ele um pouquinho apagado hoje, né? E assim, a gente não quer que... Não dá para todo mundo jogar bem em todos os jogos, certo? Mas assim, quando a gente tem uma equipe forte e unida, um joga bem um jogo, o outro joga bem o outro jogo. E a equipe forte é assim, cara. Um vai complementando o outro, né? Um vai ajudando o outro. Então, essa equipe, ela tem boas peças, né? Ela precisava ser melhor treinada, tá? E o Guarani foi envolvente nessa partida, né? Assim, nossa, não foi um sobressaiu ao outro, sabe? Todo mundo jogou bem, né? Todo mundo jogou bem. Bruno Sávio, Regis, Davó, Rodrigo Andrade, todo mundo jogou bem. Parabéns aí à nossa defesa, né? Teve aí esses apontamentos aí, mas que a gente precisa tomar cuidado também, tá? A gente tomou 2 gols, mas fez 5, beleza, tá? Mas tomou 2 gols, então tem que tomar cuidado, né? E o Davó, né? Fez um gol, deu assistência também, né? Na partida. No gol do Bruno Sávio. Acho que ele foi o melhor em campo, né? Foi o melhor em campo. E é difícil apontar um melhor em campo, hein? A gente vai considerar ele como melhor em campo porque ele fez um gol e uma assistência, mas o time tá bem parelho ali, viu? De vários destaques. E tivemos aí a entrada do Matheus Souza, do Lucão, do Tony, do Índio, do Gabriel Mesquita, né? Que não recebeu nenhum perigo, né? E destaque aí pro Lucão, né, mano? Entrou na partida e fez um puta golaço, hein, mano? Com a assistência do Matheus Souza. Olha só. A dupla aí funcionou bem, viu? Matheus Souza e Lucão.
Mano, quando o Lucão tava entrando em campo, eu achei ele meio pesadão, sabe? Meio fortão e tal. E ele realmente vai ser aquele jogador que ele tem que ficar lá fixo, esperando a jogada. Espero que ele não seja nos tempos atuais do Rafael Silva, né? Mas ele demonstrou muita habilidade em receber a bola, jogar pro lado direito dele e chutar cruzado. Puta golaço. Sem chance pro goleiro. Olha, tá de parabéns. E meus parabéns, o Guarani jogou muito, tá? Vai ter aí mais de uma semana aí de descanso, né? O próximo jogo é apenas no dia 11 contra o Náutico. Vai ter muito tempo aí para treinar, para se recuperar, né? Para recuperar o Andrigo, né? E para dar mais ritmo aí pro Lucão também. Então a gente acredita aí que essa folga aí vai ser muito boa aí até pro Daniel Paulista conhecer mais as peças que ele tem, né? Guarani começa com 4 pontos no campeonato, um empate e uma grande vitória contra o Operário, tá certo? Agora a gente vai ficar aqui na saudade, né? Até a próxima partida e muito trabalho aí pro Daniel durante toda essa semana, tá certo? Curta esse vídeo, comente o que você achou da partida, o que você achou da análise, né? Faça seus apontamentos e indique este canal para seus amigos, tá bem? Para a gente continuar produzindo conteúdos, tá bom? Então, um forte abraço para você e 5-1, sem fraturas, 5-2 Guarani. É só alegria e nada mais. Vapo!